seja convosco, vocês que nos acompanham pelo Facebook, paz seja convosco, vocês que nos acompanham pelo Instagram, a paz seja convosco para vocês que nos acompanham pelo YouTube. Que Deus em Cristo possa te abençoar tremendamente. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês pela oportunidade de estarmos juntos aqui para bendizermos, louvarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Eu quero pedir a você que fique extremamente antenado agora com o céu, com o que vai acontecer. Hoje nós vamos ter mais um bate-papo aí para os casais. Lembrando que estamos no mês da família, né? Então seja muito bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Eu sou o pastor Eliomar Paixão e você está no nosso culto de família, no mês de maio. Vamos então louvar o Senhor nosso Deus? Pai Santo, Pai querido, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Neste momento, meu Deus, nós queremos te louvar, queremos agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos juntos aqui, ó Pai, para celebrarmos, para bendizer o teu nome, para pedir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, por este dia que o Senhor já nos deu. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e ainda pelo que o Senhor vai fazer. Obrigado pela vida de cada casal, de cada família desta igreja, de cada família de todas as igrejas espalhadas pela terra, de cada família, Senhor, que ainda não tem uma igreja, que ainda não participa de algum tipo de igreja, mas que o Senhor possa abençoá-lo, possa despertá-lo em nome do Senhor Jesus. Abençoa, meu Pai, este momento que nós estamos passando, Senhor, para que possamos tão logo sairmos dele. Abençoa-nos, Senhor, para que a gente possa vencer tudo isso que nós estamos vivendo neste momento. Assim nós choramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor? Vou pedir a você que louve o Senhor comigo neste momento, como abertura deste culto. O que é que você sente quando você ouve ou quando você proclama o nome Jesus? Acho que essa música diz tudo o que eu gostaria de dizer, o que é que eu penso, o que é que eu sinto quando eu falo no nome de Jesus. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz
Amém? Louvado seja Deus. Bem, e o ósculo santo de hoje vai novamente para todo o povo da Bahia que tem nos acompanhado. O ósculo santo de hoje vai para toda a Igreja Batista da Ilha das Flores que tem estado firme nesse propósito. O ósculo santo de hoje também vai lá para a irmã Mariquinha, para a Dalva Maria que está internada e se recuperando muito bem. Vai também lá para a minha querida mãe, que eu chamo de mãe também. Aliás, eu sei que eu tenho muitas mães, né? A mãe Cesarina, que está lá no interiorzinho, a avó de Laís Mauro. Deus continue abençoando. O ósculo santo de hoje também vai para todos os demais idosos da nossa igreja, todas as crianças, todos os homens, todas as mulheres, de A a Z, para não esquecer de ninguém. O ósculo santo de hoje também vai para a produção que está aqui, Marcelo Antunes, Gabriel e a sua querida irmãzinha Luana Paixão, que faz parte da produção. O texto bíblico que eu gostaria de usar com vocês está na carta que nosso amado irmão Paulo usou ou escreveu para a igreja em Éfeso. Abra a sua Bíblia aí, por gentileza, tem um texto que ele é direto, curto e grosso, está no capítulo 4, versículo 26. Diz assim, ó: quando vocês ficarem irados, não pequem. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Amém? Muito bem. Texto lido, eu gostaria de bater um papo com vocês. Olha só, um dos maiores desafios que existe para nós é casar. Porque, como diz um famoso estudioso de casais norte-americano, acho que o Gary Chapman, se não me engano, não tenho certeza agora se foi ele, mas em uma das minhas leituras eu guardei bem a frase. Ele diz assim, eu acho que é o Gary Chapman, ele diz assim: casar é desencadear uma série de crises, mas não casar também. Existem as crises de solteiro, que a gente tem quando a gente é solteiro. Que crise de solteiro? Solteiro também tem crise. Por exemplo, o solteiro tem aquela crise. Qual é o solteiro que não já teve aquela crise quando chegou no dia dos namorados e estava sem namorado, estava sem namorada? E aí ficou naquela, vendo todo mundo passando de montada, todo mundo comprando presente de dia dos namorados, ele não tinha uma namorada, ela não tinha um namorado. É uma crise. Aquela crise de sentir-se sozinho, né? De querer estar com alguém e não ter ninguém. Não estar casado também tem as suas crises. Mas tem as crises do casado. O casado também tem as suas crises e parece que quanto mais o tempo passa, alguns casais vão se perdendo durante os anos de casado e começam a não mais ter habilidade para sair dessas crises. E falar sobre isso é muito importante. O casal, à medida que o tempo vai passando, o casal precisa ir desenvolvendo habilidades para que possam minimizar as suas crises. E durante esse mês de maio eu vou falar sobre algumas coisas. Eu vou tentar me segurar hoje, porque quando eu começo a falar sobre esse assunto, vem um turbilhão de coisas que eu gostaria de dizer. E se eu disser tudo de uma vez só, perde a graça e o nosso encontro aqui vai ficar muito extenso também. Essa não é a ideia. Mas hoje eu gostaria de ensinar a vocês a brigar. Veja que o Paulo disse para aqueles irmãos que no momento da ira era para eles terem cuidado para não pecar. E por que eu escolhi esse texto? Porque quando a gente fica irado, quando a gente fica chateadão com alguma situação ou com alguém, a primeira coisa que acontece com algumas pessoas é perder o controle. E quando se perde o controle, você faz coisas que não gostaria de fazer e o pior de tudo, você fala coisas que não gostaria de falar. E depois que se fala algumas coisas é bem complicado de se retirar, porque já foi. Há um problema muito sério do momento da discussão, às vezes você diz algo e o outro lado recebe isso com uma intensidade maior ou menor.
Às vezes você falou uma coisa, não tinha intenção nenhuma de machucar, de magoar, mas machucou ou magoou. Isso é um problema muito sério e o casal precisa começar a desenvolver habilidades para sair de momentos como esse. Ou para ter o autocontrole na hora da discussão do casal e então não se magoar, não se ferir. Um outro problema muito sério é que na hora que se está brigando ali, na hora que se está em um desentendimento, às vezes um dos dois ou os dois tem dificuldade de perdoar. Algumas pessoas têm uma dificuldade muito grande de liberar o perdão, mesmo esse perdão sendo para o cônjuge, mesmo sendo para o parceiro, mesmo sendo para o amor da sua vida. E imagine você vivendo com alguém 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos e você com dificuldade de perdoar. Imagine quantas coisas não ficam presas ali dentro de você durante todo esse período e isso machuca e faz muito mal. Mas não faz mal só para quem não perdoou, faz mal para o outro também, porque se eu estou rancoroso, se eu estou rancorosa, o outro vai sofrer, porque eu não vou estar bem, eu não vou tratar bem se eu estou magoado, no caso das mulheres, se está magoada. Então, hoje eu quero ensinar vocês a brigar. E como é que a gente vai fazer isso? Eu desenvolvi um curso para casais, e nesse curso de casal, eu dividi ele em duas etapas, o pré-nupcial e o pós-nupcial. O pré-nupcial é para aquele casal que ainda vai casar, ou seja, está namorando ou está noivo e está se preparando para o matrimônio, para o casamento. E aí, neste curso, tem a outra etapa que é para os casados. Aqueles que já estão casados, eu chamo de pós-nupcial. Para o pré-nupcial e para o pós-nupcial, eu aplico essa dinâmica aqui, que eu chamo de aprendendo a brigar. Bem, a primeira coisa que eu gostaria de dizer a você é que eu não quero incentivá-los a brigar. Mas eu quero dizer que eu sei, e vocês também devem saber, você também deve saber, que ainda alguns desentendimentos virão. Imagine você que está casado e você ainda vai viver uns 20, 30, 40, 50, 60 anos do lado da sua esposa. Em um momento ou outro vocês vão ter algum desentendimento. E o que eu quero dizer e propor nesta noite é que você, ou neste encontro aqui, dependendo do horário que você está assistindo, é que você precisa saber fazer isso, é preciso saber brigar. Então, eu desenvolvi uma dinâmica, e nessa dinâmica eu faço uma alusão à Bíblia. Como assim? Existe na Bíblia os 10 mandamentos, eu desenvolvi uma dinâmica aqui com os mandamentos da briga. Assim como tem os mandamentos da Bíblia, eu desenvolvi os mandamentos da briga. Só que no mandamento da briga que eu desenvolvi, são 12 mandamentos. Eu vou bater um papo com vocês agora, pontuando cada um, e eu gostaria que você fosse refletindo aí com o seu esposo, com a sua esposa, e se ele ou ela não estiver do seu lado, você aproveita e pede para que ele ou ela assista esse vídeo depois. Era bom que tivesse os dois aí, que os dois já iam se vendo agora, e já ia refletindo aí, tá certo? Então vamos lá, eu vou colocar aqui como se fosse um baralho, igual eu faço lá no gabinete, no encontro com os casais. Ó, tá aqui como se fosse um baralho. Esse aqui eu não consegui fazer a classificação dele porque eu já tinha feito aqui dos 10, depois que veio os dois à mente, depois eu faço. Então vamos lá. A dinâmica funciona assim, coloco as cartas na mesa e o casal vai pegando a carta aleatoriamente, sem se preocupar com a ordem numérica, um pega, lê, aí a gente conversa um pouco sobre o que leu e ali a gente faz a aplicação do casal. Depois, inverte, né? O outro vai, pega e assim sucessivamente. Então, como eu estou aqui agora representando vocês aí, eu mesmo vou fazer. Vou pegar aqui, pense em um número aí. Muito bem, você pensou no número 2, não foi? Ah, pensei que tinha sido o número 8. Então tá bom.
Número 2, vamos lá. Não xingue o outro, nem use palavra de baixo calão. De baixo calão. Além de feio, é uma falta de respeito com quem amamos. Lembre-se, daqui a pouco a raiva vai passar. E o que você disse quando estava com raiva, nem sempre. Bem, está aqui um mandamento importantíssimo na hora da discussão entre um marido e uma mulher, seja cristão ou não. Não xingue o outro, nem use palavra de baixo calão. Bem, xingar, eu já disse em outras pregações, é só você refletir da forma seguinte: quando acontece alguma coisa comigo, eu digo amém, louvado seja Deus, glória a Deus, eu estou glorificando ao Senhor. Quando você glorifica o Senhor, você só atrai coisas boas para você. Você atrai o Espírito Santo, você atrai a presença da Trindade, porque você está chamando por eles. Ok? Você está glorificando a Ele. Mas quando você xinga, você está fazendo o inverso. Você está fazendo o contrário. Imagine uma pessoa que está jogando futebol e dá aqueles nomes terríveis. Você acha que ele está atraindo o que para ele? Está atraindo o que para ela? Se na hora da discussão você xingar o seu cônjuge, seu esposo, sua esposa, você usar algum tipo de palavra de baixo calão com ela, com ele, no mínimo é uma falta de respeito, uma falta de educação e uma falta de zelo e carinho com quem nós amamos. Portanto, nada de xingamento e nada de falar palavras de baixo calão. No mínimo, é deselegante. Tá certo? Vamos para o número 8 agora. Não brigue na presença dos filhos nem qualquer outra pessoa. Até mesmo o desentendimento de vocês é algo particular de vocês dois. Discutir na presença dos filhos é um péssimo exemplo e na presença de outras pessoas é, no mínimo, deselegante. Bem, não brigar na presença dos filhos é importantíssimo. Por quê? Imagine você, o seu filho, a sua filha lá na escola, numa roda de amigos, de amigas, conversando sobre os pais deles. E aí eles estão falando lá dos desentendimentos dos pais. E aí o colega fala, e um fala, e o outro fala, e o pai briga, que o pai xinga, que o pai pinta, que o pai borda, aquela coisa toda. Quando chega na sua vez, sobretudo você quer dizer, quando chega na vez do seu filho, né? Imagine você que é um cristão e os coleguinhas lá do seu filho sabem. E aí o seu filho ou sua filha vai e diz: minha mãe, quando briga com meu pai, ela grita, ela xinga ele, usa umas palavras lá que só a misericórdia de Deus. Olha, vai ser feio para você, vai ser feio para o seu filho também. E sem contar em outro problema mais grave ainda, os seus filhos vão crescer. E que imagem ou que lembrança eles terão dos pais nesses momentos de desentendimento? Então, seria muito bom que você fizesse a segunda parte dessa dica aqui. O problema de vocês, até o desentendimento de vocês, é algo particular de vocês dois. Discutir na presença dos filhos é um péssimo exemplo. Agora imagine se você ouve essa segunda parte aqui, não discute na frente deles, qualquer DR que vocês querem ter, vocês têm lá no quarto, eles não ouvem nada. Sabe o que vai acontecer? Nessa mesma roda, o seu filho lá ia dizer assim: sei lá, acho que meus pais não brigam não, nunca vejo eles brigando. Se eles brigam, eles devem fazer isso tão bem escondido lá pelo quarto ou quando eu não estou em casa que eu nunca vi. Que exemplo eles vão levar para a família deles? Olha que legal. Eles, quando estiverem lá na criação dos filhos deles, eles vão lembrar que nunca viram os pais brigando. Se por algum acaso acontecer da esposa dela ou da esposa dele lá, adultos, né? For brigar na presença dos filhos, ela vai lembrar, ele vai lembrar: olha, não briga na presença dos nossos filhos não, porque eu nunca vi meus pais brigando na minha presença, né? Olha que bom exemplo, né? Então, cuidado, dica 8 aqui, não brigue na presença dos seus filhos. Vamos para o número 4.
entre na discussão já com a possibilidade de que você pode estar errado, de que você pode estar equivocado, equivocada. Não tenha dificuldade de ceder, de dar o chamado braço a torcer. Dê um boi para entrar numa briga e uma boiada logo para sair dela. Vocês perceberam aí que eu fiz um trocadilho aqui, né? Há um dito popular que diz: eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair dela. Eu já estou dizendo o contrário. Se a briga começou, você deu um boi aí para entrar, né? Deu uma boiada para acabar logo, acaba logo com a briga. Então, entra na discussão já com a possibilidade que você pode estar errado. Eu aprendi uma coisa e tenho tentado desenvolver isso na minha vida pessoal. Não queira sempre ser o dono da razão. Não queira mais ter a razão, não. Ter sempre a razão é cansativo, ter sempre a razão é sofrido, ter sempre a razão é ruim. Faz a gente pessoas difíceis de lidar. Abre mão da razão, mas não abre mão da razão querendo dar a razão ao outro, achando que você está certo. Não queira sempre ter razão, não. Abre mão da razão, você vai ver que isso é bom demais, é libertador. Então, entre na discussão já com a possibilidade que você pode estar errado. Sabe o que vai acontecer se você fizer isso? Imagine você entrou na discussão. Quando você entra na discussão, naturalmente você entra com a ideia de que você está certo, de que você está certa. Só que o outro lado também está fazendo a mesma coisa, também está com aquela ideia de que ele está certo ou ele está certo, ou ela está certa. Mas agora imagine duas pessoas numa discussão em que os dois entrou nela com a possibilidade de que podem estar errados. Sabe o que vai acontecer? Ambos vão se ouvir e vão analisar. E analisando e se ouvindo, vão logo perceber que realmente podem sim estarem errados. E vão fazer a segunda parte da dica aqui, facilmente dar o braço a torcer. Ok? Então, guarde essa dica 4. Já entre na discussão com a possibilidade de que pode estar errado, equivocado, equivocada. Dica número 7. Não durma brigado em hipótese alguma. Certamente você terá uma noite ruim e ao acordar ainda estarão bicudos, fazendo com que saiam para trabalhar chateados e acabem descontando em outras pessoas. No final das contas, verão que foi uma perda de tempo não ter feito logo as pazes. Pense numa coisa desgastante, é você dormir brigado com a pessoa que você ama. É ruim demais. Sabe por quê? Porque no outro dia, de manhã, vocês ainda vão acordar bicudos. Vai sair para trabalhar, um para um lado, o outro para o outro. Vai ter um dia péssimo de trabalho. Vai descontar em outras pessoas. E aí vai passar o dia inteiro e quando chegar em casa, as pazes vão acontecer. E você vai perceber que foi uma perda de tempo ter dormido brigado, ter passado o dia todo péssimo e então a paz vai voltar a reinar. Portanto, não durma brigado não. A dica que eu dou é a seguinte: vocês chatearam ali, tudo bem, acontece, senta, conversa, resolve, dá aquele beijinho e vai dormir. Não dorme chateado não, porque vocês vão acordar ainda bicudos e vai ser ruim no outro dia, ok? Muito bem, então, dica 7, não durma brigado. Número 3. Não fique trazendo à tona coisas e discussões passadas, pois, por isso, é muito importante que se resolva as demandas de cada discussão, para que quando se desentenda outra vez seja por outro motivo. O passado foi enterrado e arquivado. Uma das grandes queixas dos maridos é que as mulheres não esquecem o que aconteceu no passado e ficam sempre remoendo, trazendo à tona essas discussões. Portanto, querido marido, querida esposa, por favor, não traga à tona coisas do passado. Mas aí vale uma reflexão importante. Por que se traz à tona coisas do passado? Se traz à tona coisas do passado, por quê? Porque não foi resolvido lá atrás. Se discutiu, não resolveu, aquele negócio ficou mal resolvida, fica aquele negócio ali ainda no ar, passa, a vida segue, vai se fazer outra coisa, o tempo passa, vem outras demandas, aí em outra discussão,
E naquele dia você não sei o que. Aí volta tudo, e aí o outro se desgasta duas vezes. Você se desgastou no dia que discutiu lá atrás, e você está se desgastando de novo agora que trouxe à tona. E vai se desgastar outra vez de novo em outro momento quando vier à tona outra vez. Portanto, a dica que eu lhe dou é a dica 3. Não traga à tona discussões do passado. Para que isso não aconteça, é necessário então que se resolva cada demanda. Ok? Discutiu, resolveu, arquivou, problema resolvido, sanado. Dica número 6. Cuidado com as palavras. Elas são perigosíssimas no momento da discussão. Frear a língua neste momento será muito importante para ninguém se machucar. Meu querido, minha querida, se tem um grande cuidado que vocês precisam ter, é com a língua. Assim como é importante não xingar, não usar a palavra de baixo calão, é muito importante ter cuidado com as palavras. Palavras malditas, mal colocadas no momento da discussão podem causar um estrago terrível. O próprio Salomão diz isso, que a língua ela pode apaziguar uma tempestade, uma briga, pode atear fogo também. Olha só. Assim como pode ser usado para o bem, pode ser usado de uma forma maléfica que vai atrapalhar vocês. Portanto, cuidado com as palavras, mede bem. O grande problema é aquilo que eu falei na introdução. Quando se está chateado e nem todo mundo consegue ter o autocontrole, e aí perde as estribeiras e fala sem pensar, enfim. Ontem, só abrindo um pequeno parêntese, eu estava assistindo uma série e na série a esposa falou justamente isso para o esposo. O rapaz teve uma discussão, o marido teve uma discussão com a filha acabou dizendo algumas coisas para ele que ele não gostou e ele disse algumas coisas para a filha que ele não gostou. Lá na frente, a mãe, apaziguando a discussão, falou assim: ela é igualzinha a você. Quando está nervoso, no caso a menina, quando está nervosa, fala coisas sem pensar que não queria dizer. E, confia em mim, vai se passar os dias e ela vai voltar e vocês vão viver, vão ficar em paz. Aí ele deu uma tranquilizada, porque realmente lá na série um perfil desse personagem é justamente falar sem pensar, ou seja, falar aquilo que vem à sua mente. E falar o que vem à mente na hora da discussão pode ser desastroso. Então, tome muito cuidado e fique com a dica número 6. Ok? Vamos para a dica número 1. Não grite ou fale em um tom mais alto do que o outro. Discutam em tom de voz que se usa para conversar. A discussão deve ser apenas um diálogo com uma porção de chateação inclusa e não um espetáculo para fazer vocês se odiarem. Os vizinhos, por exemplo, não precisam participar da discussão de vocês. Bem, uma perguntinha. Você conhece alguém que discute, algum casal que discute, que briga, que se desentende aos berros, gritando, de sorte que os vizinhos da lateral, direita, esquerda, do fundo, da frente, acabam ouvindo? Muito bem, é muito chato, na verdade. Incomoda toda a vizinhança. Todo mundo acaba participando da discussão e, às vezes, dependendo da situação, até compra um partido. Fica ou contra ou a favor de um ou do outro. Agora, o mais complicado disso tudo é se eu estiver falando desse casal sendo você. O mais problemático disso tudo é se eu estiver falando com você e se você diz assim: opa, meu Deus, eu sou assim, eu e minha mulher, quando a gente briga, todo mundo vê. Portanto, não grite, nem fale em um tom mais alto. Não precisa se impor no momento da discussão. Usa o tom de conversação. Tudo bem, eu sei que esse é um ponto difícil, realmente, mas, como eu ia dizendo na introdução também, se você já tem 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, não sei, de tempo de casado,
À medida que o tempo passa, vocês já vão se conhecendo. Vocês já devem saber muito bem como é que é um ao outro. Portanto, não grite não, fique com a dica logo número 1, nem fique falando alto demais. A discussão é só um diálogo com uma porção de chateação. Você está conversando, mas está chateado. E ali está discutindo a situação que você acha que tem razão e o outro também. Mas é só isso. Não precisa transformar esta discussão ou este diálogo com a porção de chateação em um espetáculo para todo mundo participar. Tá certo? A discussão de vocês é de vocês dois e de mais ninguém. Então, fique com a dica número 1. Vamos para a dica número 9. Não compartilhe suas discussões com terceiros, parentes, amigos, etc. Na maioria das vezes, eles só fazem a discussão render e as coisas tendem a piorar mais ainda. Se precisar de ajuda, seja específico. No caso de vocês que são cristãos, procure o conselheiro matrimonial, que na maioria das vezes são os pastores. Em alguns casos, há igrejas que têm um maior porte e uma maior estrutura e tem um ministério específico que cuida dos casais da igreja, que no caso aí fica sendo a sua referência. Mas não compartilhe as discussões de vocês com os parentes, não. Deixa eu te alertar numa coisa. Não tem aquela brincadeirinha que a sogra e o sogro vem, desanda tudo? É verdade. Só que, em alguns casos é verdade. Só que eu gostaria de te lembrar de uma coisa. O sogro e a sogra, o cunhado, amigo, seja lá quem for, acabam desandando às vezes, mas não é com a intenção de desandar ou de piorar as coisas. Eles queriam ajudar. Eles queriam contribuir de alguma forma porque eles te amam, eles nos amam. Então, quando a sua sogra, o seu sogro, se mete na discussão, é com a intenção de ajudar. A intenção primária era de ajudar vocês a saírem da crise do problema. Só que por ser terceiros e não conhecer a história toda, por exemplo, se eu tenho um desentendimento com a minha esposa e eu levo para minha mãe, eu levo isso na minha ótica, sobre a minha visão. E a minha ótica e minha visão, naturalmente, é de que eu sou o certo da razão, né? Que eu sou o certo da história, né? E aí logo a minha mãe, o meu pai, minhas irmãs vão ficar a meu favor. E aí vão querer se meter na discussão e se metendo na discussão, o que é que vai acontecer? Eles vão ficar a meu favor e contra a minha esposa. E aí as coisas tendem a piorar. Aí talvez você tenha pensado assim, pastor, mas no meu caso aqui a minha mãe fica ainda contra mim. Sendo uma coisa ou outra, a vontade é de ajudar, mas às vezes pode acabar piorando as coisas. Portanto, ao invés de compartilhar com seus parentes ou compartilhar com seus amigos, procure o seu conselheiro de casais. No caso, o seu pastor ou o casal, ou o irmão ou a irmã aí na sua igreja, que é referência nesse assunto. Ele vai poder te orientar com experiência. Por quê? Ele atende vários casais, ele estuda, ele lê sobre o assunto e aí vai estar mais preparado para te dar orientações mais assertivas, ok? Então, fique com a dica número 9. Não compartilhe as suas questões de casal com terceiros. Bem, dica número 5. Você sabe o que irrita o outro. Então, na hora da discussão, não faça. Lembre-se de que ela é a pessoa, ele é a pessoa que você ama e irritá-lo só vai piorar mais as coisas. Você já viu alguém fazer assim, Alguém dizendo assim, fica olhando, você vai ver como fulano vai ficar arretado. Já viu alguém fazer isso? Ou talvez até brincando com alguém você já fez? Pois é. Ou seja, o que é que nesse ato eu estou fazendo? Eu estou dizendo, olha, quer ver fulano ficar arretado, chateado? Fica olhando que eu vou fazer uma coisa que eu sei que ele não gosta, ela não gosta. Aí a pessoa olha, concorda ali,
E aí você vai, eu vou lá, faço a situação e realmente a pessoa perde a estribeira. Pois bem, na hora do casal estar ali no momento de desentendimento, acontece algo bem parecido. Eu sei que ela não gosta de tal comportamento meu, ou ela sabe que eu não gosto de tal comportamento dela e vice-versa. Então, se você sabe o que irrita o outro, não faça. É simples. Aí alguns dizem assim, eu faço mesmo que é para irritar porque eu já sei que ele não gosta, eu sei que ela não gosta. Só que é uma perda de tempo. Você vai estar engrossando mais ainda um caldo que já está grosso. Portanto, se você sabe o que irrita o outro, não faça. Fique então com a dica número 5. Dica número 10. Jamais use as seguintes expressões: vou viver só que é melhor. Ou, por que você não sai de casa? Ou, você está comigo porque quer. Ninguém está te prendendo. Ou, se você acha que está ruim comigo, procure alguém melhor do que eu. Ou, eu sou assim, vou morrer assim, você já me conheceu assim, casou comigo porque quis. Ou, se não estiver gostando, o problema é seu, a porta da rua é a serventia da casa, e etc, 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 e tantas outras frases que às vezes se usam no momento de uma discussão. Bem, meu querido, minha querida, usar palavras assim é dar portas, brechas, para o inimigo das famílias, que é Satanás, o diabo. Não sei até onde você acredita nessa história, mas existe sim um demônio, um diabo, Satanás. E ele detesta tudo que é projeto de Deus. E a família é um projeto de Deus. E quando você diz essas coisas, ele vai pegando essas coisas e vai tentando fazer com que essas coisas se cumpram, como se fosse uma profecia lançada por você mesmo. Portanto, no momento de uma discussão, tenha autocontrole e cuidado com essas palavras. Não fique dizendo essas coisas não, tá certo? Fica com a dica número 10 e jamais use expressões de mandar o outro embora, de ficar questionando que é para procurar uma pessoa melhor e que você nasceu assim, vai morrer assim. Não, você não tem a síndrome de Gabriela, né? Nasceu assim, vai morrer assim e assim sucessivamente. Então fique com a dica número 10. E para finalizar, nós temos então a dica 11 e 12 que eu coloquei aqui no papel porque veio à mente depois. Não faça comparações. Dica número 11. Não faça comparações. Se você é daquela mulher ou daquele marido que gosta de ficar comparando o seu esposo com o irmão dele, seu esposo com o seu irmão, ou no caso aí o marido fica comparando a esposa com a mãe, comparando a esposa com a irmã, a esposa com outra irmã da igreja, com a vizinha, com o vizinho, não faça isso. Não faça isso. Você casou, foi com ele ou foi com ela e a pessoa que Deus te deu, seu parceiro, sua parceira, a pessoa que Deus te deu de presente, é com ele que você casou, é com ela que você casou. Então valorize ele, valorize ela. Uma dica que eu gosto sempre de dar e que eu tenho assim aplicado na minha vida, não só na área de casal, mas em todos os aspectos da minha vida, assim, eu tenho tentado dia após dia, porque isso é um exercício, tá? É o seguinte: quando a gente olha para as pessoas, sobretudo quando a gente está conhecendo as pessoas, naturalmente a gente tem um péssimo hábito e defeito mesmo, muito sério, de olhar os defeitos dessa pessoa. E às vezes quando o tempo vai passando, a gente começa a focar naqueles defeitos. E quando você foca no defeito de alguém, pode observar. Eu quero que você faça esse exercício aí, você com você mesmo, na sua vida, na sua rotina. Quando você foca no defeito de alguém, você deixa de potencializar ou de observar, de ver, de dar valor até às qualidades dessa pessoa. Portanto, no casal é a mesma coisa. Na vida a dois é importante você começar a olhar e a focar nas qualidades, naquilo que essa pessoa faz de bom para você, naquilo que ela contribui com você. Aí,
As coisas que não é tão interessante assim, porque esse é um problema que nós somos similares, todos nós temos defeitos. Os defeitos da pessoa que você está focando, está vendo, não vai ter tanta significância assim, porque aquilo que você olha, que são o que ela faz de bom, o que ele faz de bom, vai ser mais potencializado. E aí você vai dar muito mais valor ao que ela faz de positivo. Ok? Então, não faça comparações. A 12ª e última dica que eu quero dar para vocês. Não se cale como se dissesse: você está sempre certo, quando no fundo acha que o outro está errado. Então olha só, não se cale como se você dissesse para o outro: você está certo. Às vezes no momento de discussão, com a intenção, eu até entendo a intenção do outro aí, com a intenção de às vezes acabar com a discussão, fique em silêncio. Ou fica em silêncio, ou diz para a pessoa: tá bom, você está certo. Tá bom, você está certo. Só que esse você está certo, sem achar que o outro realmente está. Eu continuo achando que eu estou certo, mas para acabar logo com a discussão, eu digo: não, você está certo. Olha, é preciso desenvolver a maturidade no momento do diálogo para realmente fazer aquilo que eu disse lá em uma das dicas anteriores. Entrar na discussão com a possibilidade de que eu possa estar errado, aí sim realmente eu vou dar razão para o outro, ou o outro vai dar a razão para mim. Então, fica aqui as 12 dicas. Então, para fechar, eu gosto de fazer assim com os casais lá, ó. Eu arrumo de novo as cartas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, para finalizar, eu faço assim para os casais, ó, fazendo um apanhado rapidão. Da dica número 1, agora na sequência até a 12. Não grite, então, ou fale em um tom mais alto do que o outro, em hipótese alguma. Não xingue o outro, nem use palavras de baixo calão. Não fique trazendo à tona coisas de discussões passadas. Entre na discussão já com a possibilidade de que você pode estar errado, errada, equivocado, equivocada. Se você sabe que irrita o outro, então não faça, só vai piorar ainda a discussão. Cuidado com as palavras, porque elas são perigosíssimas nos momentos que você está irritado. Não durma brigado em hipótese alguma. Não brigue na presença dos seus filhos, porque isso será um péssimo exemplo para eles. Não compartilhe suas discussões com terceiros. Jamais use expressões tais como: vou viver só que é melhor, porque você não sai de casa, a porta de casa é serventia da casa. Não faça comparações e não se cale dando a razão para o outro quando você acha que você que tem a razão. Portanto, se vocês ainda discutirem daqui para frente, mas colocando em prática esses 12 mandamentos, então, tranquilo, podem discutir à vontade, porque se obedecerem essas 12 dicas, a discussão de vocês será de boa, tranquila, logo se cessará e vocês ainda vão rir da circunstância. Ok? Então fica essa dica para vocês. Que Deus em Cristo possa continuar abençoando cada um, que vocês possam ser ricamente abençoados pelo Senhor, não só na área matrimonial, mas em todas as áreas da vida de vocês. No processo educativo, nas vidas profissionais, pessoais de vocês, que vocês possam ser muito felizes, tá? Na semana que vem a gente vai conversar um pouco mais, vamos falar de uma outra coisa sobre a vida a dois, relacionada aí a casais, falando mais desse momento aí que nós estamos vivendo de pandemia. Hoje eu escolhi essa dinâmica aqui porque eu sei que, como falei na semana passada, tem sido às vezes para alguns casais difícil a convivência no momento, porque está em casa o dia inteiro, marido e mulher, e aí começam
as rugas ali, aqui, uma impaciência retada, começa a discussão toda hora. Então é preciso saber fazer isso. Não tem problema. Se vocês discutirem, baseados então, aplicando essas 12 dicas, para mim, tá tudo beleza. Tá certo? Deus em Cristo abençoe. Até a próxima semana, então, onde a gente volta falando um pouco mais sobre casais. E esse mês a gente vai ficar só nessa temática aí, família. Vai chegar a hora dos filhos também. Produção? Mais alguma coisa que eu estou esquecendo? Produção? Tranquilo? Não? Então nós vamos orar ao Senhor nosso Deus, finalizando este culto. Ó, um ósculo santo para vocês, cada um de vocês, de A a Z, que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo afora aí, nos acompanhando. Vamos orar, agradecendo ao Senhor. Louvado seja o teu nome, meu Pai, pela tua bondade, pelas tuas misericórdias, por tudo que o Senhor tem feito e ainda pelo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Eu quero te agradecer, ó Deus, por este momento que nós tivemos aqui, um momento de reflexão, ó Deus, para os casais, ó Pai, conviverem melhor, viverem em mais harmonia, viverem de uma forma, ó Deus, que a Tua presença possa se fazer real todos os dias na vida dessa família, no seio desta família, que esses casais, ó Pai, possam aprender e se unir ainda mais com o Senhor e na Tua Palavra. Tua Palavra hoje nos orientou através do apóstolo Paulo, que disse que pode até ser natural a gente se irar no momento de um desentendimento, mas a gente pode se irar e não pecar. Irai-vos, mas não pequeis. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos ensina dia após dia com a Tua boa palavra em todos os campos da nossa vida. Assim nós queremos te agradecer pelo Teu direcionamento desta noite. Em nome de Jesus. Amém. E assim nós fechamos o nosso encontro de hoje. Então fica a dica aí. Pode até se desentender, mas tenha autocontrole. Tenha domínio próprio. Tá certo? Deus em Cristo te abençoe em nome do Senhor Jesus. Coloque a sua mão assim no seu coração, para a gente finalizar. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vocês, meus amigos e irmãos, que aguarda a volta do Messias Jesus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz. Tchau. Até a próxima.